Eu acho que o Vitor está aí na sala, ele inclusive está gravando, né? A gente vai contar com essa colaboração de vídeos e ele tem uma experiência grande com isso, né? Mas a gente pode também ir fazendo, né? Sempre sem procurar esgotar o assunto, né? Mas a doença de Parkinson, né? Que pode ser uma rigidez, que pode ser um tremor, né? Vem concebida dentro da leitura da medicina chinesa como algo, uma disfunção do vento, né? Porque quando não tem vento está parado, ou quando tem vento de uma forma desordenada tem o tremor, né? E o principal órgão, né, para tratar disso, e os meridianos, consequentemente, é exatamente o fígado, né? Que é o elemento externo ou interno, vento externo ou vento interior, que é responsável por esse desequilíbrio, que é responsável pelo movimento, pelo fluxo de todas as coisas no corpo da gente, né? Então, esse elemento, essa imagem do vento, né, trazida para a gente ver tanto o fluxo normal, as passagens normais, quanto também para as disfunções dos fluxos normais, quer seja da rigidez, quer seja do tremor, ou mesmo da convulsão, ou da tetania, né? É uma disfunção do vento e, consequentemente, deve ser abordada, né, e trabalhada com uma especial atenção para a função do fígado, né, e da vesícula biliar e dessa parte medial do corpo da gente, né, seja da cabeça, seja do corpo, seja no próprio braço pela frente, seja no próprio braço por trás, né, essa linha que passa entre as duas outras linhas, uma que é no rumo do dedo polegar, outra que é no rumo do dedo mindinho. Então passa uma no meio, né? A mesma coisa na face, a gente tem a parte anterior, a parte medial e a parte posterior. Então, a energia do fígado está sempre nessa parte medial, também do tronco, também das pernas, né? Especialmente aqui do lado, bem do lado da perna, do lado do tronco, do lado da cabeça, do lado medial do meridiano, né, que vem pelo braço em direção à cabeça, do lado medial do meridiano que vem pela parte anterior do braço, que vem para o peito, e do lado medial também desses meridianos que vêm para o tronco, no qual, nessa dimensão, né, dos pés para o peito, está localizado especificamente também o meridiano do fígado, né, e o meridiano da vesícula biliar, um meridiano que desce da cabeça para os pés, passando por essa parte mediana do corpo. Então, ao longo desses caminhos do fígado, da vesícula biliar, do triplo aquecedor, né, e do circulação sexo ou pericárdio, tem pontos que vão atuar, né, nessa dinâmica do fígado, do vento, da regulação do vento e também dos movimentos, né? Quando eu digo vento, eu estou dizendo os movimentos do corpo ou da rigidez, né? E as duas coisas podem estar sendo manifestadas no Parkinson. E aí a gente precisa prestar uma especial atenção para essas partes do corpo, esses pontos, né? Que a gente pode ir fazendo junto, porque também é algo que não precisa, né, você estar doente ou ter algum desequilíbrio nessa área para você conhecer e ajustar sempre essa questão do fígado dentro do organismo, né? E que tem a ver com os fluxos, né? Também na concepção do
dos oficiais do corpo, né? Comparando aos órgãos, o fígado é o general, né? A fonte das estratégias, da atenção, né? Das decisões que a gente toma na vida. Então, vamos lá aquecer as mãos e, ao mesmo tempo, a gente respira, né? Fundo, o ponto central lá nas mãos. E aqui é um ponto que tem um potencial grande também, né? Ele, aliás, se localiza nesse canal que vem pelo meio e vem para o tórax. Portanto, ele é bom para a digestão, para o coração, para o tórax, e também vai ter uma função, né, nesse equilíbrio, exatamente da movimentação, da possibilidade de expansão e de contração do corpo, portanto, do movimento preciso, lento, e dessa questão do vento, do fluxo das coisas e dessa transformação que a gente pode acompanhar com a respiração, no movimento de inspirar, fazer a volta e no movimento de expirar. Então, inspira e expira. Então, também esse ciclo, né, da respiração. Inspira. Melhor se deixar no segundo ou no terceiro contínuo. E expira. Ver só ele. Só ele, mas inicialmente com o microfone ligado. Expira. Certo? Então, só você restabelecer esse ciclo, ou prestar atenção a esse ciclo, né, respiratório e de movimento do corpo, né? De expansão, de contração, de ampliar esse movimento que é interno e dos membros, de expansão e de contração, e dessa passagem de um local de contração para o local de expansão e vice-versa, ele já está cuidando também dessa parte estratégica do corpo de fazer os fluxos de uma maneira geral dentro da gente. Então, a respiração é sempre um modo muito importante de você capacitar o seu corpo para uma dimensão de restabelecimento das funções orgânicas, contrabalanceando com o estabelecimento de funções de fuga e luta do sistema nervoso simpático, e de emergência e de atividade, que é também uma função nossa, mas que precisa ser contrabalanceada por esse estado de equilíbrio, de lentidão, de amplitude, de consciência, e que vai facilitar os fluxos do nosso corpo de uma maneira geral. Então, a gente começa respirando, trabalhando com a mão, trabalhando esse pontinho do centro da palma da mão, exatamente aonde a ponta do dedo médio toca a palma da mão quando você fecha o punho, né? Nesse local, a gente pode estar trabalhando esse fluxo do centro para os dedos e dos dedos para o centro. Então, já fica aí um ponto importante, né? De a gente estar sempre pensando nele. E dessa conexão das mãos, né? E a gente pode fazer todos aqueles movimentos de lavar a mão. Por exemplo, esse é o movimento de lavar a mão que lava e que tem um especial potencial de limpar a ponta dos dedos. E, portanto, também tem um potencial de aquecer a ponta dos dedos, né, que a gente pode fazer também no dedo polegar, e que são pontos com imenso potencial de trabalhar os meridianos, tanto
né, os meridianos do lado de fora da mão, do lado externo da mão, que estão se dirigindo para a cabeça, quanto os meridianos do lado interno das mãos, que estão se dirigindo para a parte da frente do tórax e para o coração. Então, e inclusive, especialmente o meridiano que está no centro desse caminho para a digestão e também para o fígado, né? Então, é um ponto que a gente pode tratar e despertar todo esse caminho, né? Então, eu tenho feito aqui no Serpis as aulas e a gente tem sempre procurado, quando tiver o trabalho lá na mão, ter a consciência também de como estão os ombros, né? Estão tensos, estão dando passagem, estão permitindo que esse fluxo dos braços, dos punhos, né, das mãos, dos dedos, se propaguem e passem do ombro, tanto para vir para frente quanto para ir para trás e para a cabeça, ou os ombros estão tensos com o seu movimento da mão e não estão dando passagem a esses estímulos lá da mão, que são poderosos, né? E que, né, a conduzir a transmissão no ombro para o tórax. Então, enquanto a gente faz o movimento lá na frente, seja ele qual for, né, na mão, do expansão, da volta, junto com a respiração, de inspirar, de expirar, como estão os ombros? Eles estão dando passagem ou eles estão bloqueando esse acontecimento? Então, a gente pode sempre tomar consciência disso e fazer esse questionamento. Como estão os meus ombros? Como está o meu tórax, que segura os meus ombros? E se isso está permitindo que esse fluxo aconteça e não pare, não trave na tensão dos ombros, quer seja na parte de trás, quer seja na parte da frente. E aí a respiração também ajuda a colocar o tórax e os ombros em harmonia através do seu pensamento, da sua atenção, mais do que pensamento, da sua atenção, da sua intenção, né? Porque, às vezes, no silêncio do pensamento é que a gente pode realmente soltar e contemplar e apropriar, emendar, conectar uma parte com a outra, né? E por isso o nome da canção, a questão do silêncio e da coreografia, né? Eu acho que é muito importante isso. E aí a gente precisa, além das mãos, vir para o tronco, né? Que é exatamente essa parte. Que a gente pode já ir soltando só com a mente, né? Mas que pode também se apropriar com essa caminhada da mão, né? Dos 3 dedos aqui por baixo da clavícula, né? E prestar atenção nesse ponto, que é um ponto especial para o pulmão, que fica abaixo da clavícula e antes da articulação do ombro de subir, né? Uma depressão aqui. E aí os pontos de massagem geralmente são em buracos, em locas, em tocas, né? E eu digo que Pernambuco é um estado especial para assinar a automassagem, porque tem esse termo de no Arrecife tem um buraquinho que a gente chama lá de loca, aonde o peixinho se esconde, onde vive esse. Então os pontos, né, são locas no corpo da gente. Certo? E aí você faz essa parte da frente, esse centro do externo, né? E respirando, sentindo, vendo como é que é o encaixe, ora da ponta do dedo, ora da polpa do dedo, né? Nesses espaços um pouquinho mais distante do centro, entre uma costela e outra, e principalmente nessa articulação da clavícula com o externo. E aí a gente pode percutir a clavícula. Uma boa técnica para ossos é a percussão, né? De um lado, do outro lado, você acompanha e chega lá no ombro, aonde a clavícula se une
e articula com a omoplata que vai lá para trás. E que a gente pode percutir essa espinha da omoplata, né? Que é um caminho, que é um osso saliente, uma parte da omoplata que é saliente, que se dirige para o ombro, que articula com a clavícula e que apoia o seu braço pela frente no externo e por trás no seu gradil costal e na coluna, de um lado e de outro. Então, garantir que esse espaço, né, esteja livre para transmitir essa energia dos punhos, das mãos, dos dedos, né, da extremidade dos dedos, do movimento das palmas, do movimento do punho, né, que ele se propague, passe no cotovelo, no ombro e chegue no centro, é muito importante. Tanto pela frente, aí a gente fica com esse ponto no centro das palmas, né, que é o ponto onde a ponta do dedo médio toca a palma da mão, que você pode, naquele movimento de limpeza das unhas, né, de lavar a mão com os dedos juntos, você fazer também um estímulo nesse ponto, que você pode também, batendo com essa parte aqui da articulação metacarpo-falangiana do dedo médio, exatamente nesse punho, nesse ponto, encaixando, né, a mão fechada e essa saliência exatamente em cima do centro da mão. Então, é um estímulo. E o ponto também, aí a gente pode acompanhar um pouco essa parte medial, né? Então, na linha do punho, exatamente nessa linha onde troca a cor e a textura da pele da palma e do antebraço, no centro. Tem um ponto também importante. E 3 dedos medidos na articulação interfalangiana distal, dos 3 dedos indicador médio e anular, atrás do punho e continuando no centro do punho. Também é um ponto que vai atuar nessa área digestiva, nessa área de coração, de emoção, de pensamento, que também é regulado o fluxo das emoções pelo fígado, né? E por essa possibilidade de a gente estar tratando também nessa linha mediana. E aí a gente sempre pode também arredondar esse movimento, ou fazer um movimento aqui que tem um bico, um vetor para lá, ou fazer um círculo que contém essa energia dentro da gente, né? Então, aqui a energia pegando no mesmo ponto, né? Ela está circulando. Aqui já é uma outra técnica que ela está apontando para fora. As duas, né? É bom a gente sempre fazer as duas e considerar as duas e ver quais as diferenças que a gente pode notar. Sempre que a gente fecha um círculo, né? Como aqui agora, que faz de um lado e faz de outro, né? Que seria isso aqui visto da frente, né? Seria isso que você vai ver no seu corpo, né? Você pegando na sua própria mão e nesse ponto que fica 3 dedos atrás da linha do pulso, né? E que forma esse circuito arredondado que a gente pode estar vendo e sempre preocupado com o ocupado, né? O cuidando dos ombros para que isso possa ser transmitido lá para o centro. E aí a gente vem no centro, faz esse caminho até a palma da mão, vem no centro, faz esse caminho para a palma da outra mão, né? E faz também esse caminho que envolve o ombro e a coluna lá atrás, de um lado, né? Percorrendo a cintura escapular e do outro lado. E aí, mais importante, inclusive, do que esses pontos da parte da frente, a gente tem esses pontos de trás, especialmente esse ponto que agora vai ficar 3 dedos atrás da linha do punho, só que por fora do braço, né? Então, a gente estava vendo o ponto interno e agora a gente passa a ver o ponto externo. E que é um ponto ligado, né, a essa
dinâmica ou esse circuito que passa pelo lado do corpo da gente e que, portanto, tem uma relação com o vento, com a movimentação, com a rigidez do corpo da gente e especialmente com esse vento exterior, né, que invade o corpo, mas que também, por ser vento, tem uma relação com o vento interior que pode estar relacionado com a doença de Parkinson também. E quando o ponto dói, e geralmente os pontos são exatamente os locais aonde doem, porque são locais no corpo da gente, locais e locas no ponto da gente, aonde existe uma tendência à energia se acumular. E aí, quando a energia acumula, o ponto é mais dolorido. A gente não deve machucar esse ponto, mas a dor ou a sensação do ponto é algo que ajuda a localizar se você está no ponto certo ou não. Exatamente por essa sensação que a gente pode denominar de Ti, ou de a energia do ponto, que ajuda a gente a localizar e que vai variar se você aperta mais para fundo, mais para um lado, mais para o outro. Você pode fazer uma massagem circular também, com o intuito, né, exatamente de mover essa energia que está parada ali naquele ponto, e os pontos são locais onde as energias podem ficar paradas, e com o intuito de que a gente faça essa energia seguir adiante e ter a sua função também adiante. Então, se ela está parada no lugar e acumulada no lugar, provavelmente, após esse local, está faltando um circuito dessa energia que está exatamente parada aí nesse ponto. E a gente pode ainda, né, com o intuito de trabalhar a mão e a parte exterior do corpo, vir fazer esses pontinhos que ficam entre o polegar e o indicador, de um lado e de outro, que geralmente são pontos bem doloridos, né? E aí a gente vai lá para fora, ainda lá para cima, lá para o cotovelo, na linha do cotovelo pode ser um ponto interessante, o braço, né, para a tireoide, para as alergias, né? E subir mais o braço, e aí localizar 2 pontos importantes, que são pontos da vesícula biliar, e que são importantes para esse equilíbrio da tensão, do movimento, da rigidez, do tremor dentro do corpo da gente, que é você colocar a ponta do dedo médio no topo do seu ombro. Então, nem lá para trás, descendo do ombro, nem descendo lá para frente, mas na parte mais elevada do ombro, na medida de que você, relaxadamente, ao colocar o seu dedo médio no topo do ombro, ele já chega nesse local. E aí você pode fazer uma massagem, né? Mais especificamente nesse ponto, mas também pode ser quando você faz aquele amação, uma coisa mais geral, né? E mais do que o ponto, você está também pegando nessa área das costas, né? Que geralmente tem uma propensão a ter bloqueio de energia aí, né? Então, de soltar essa parte e seguir o meridiano, né? E o canal que vem lá da sua mão para as costas, por um lado, e pelo outro, de seguir e abrir esse canal lá para cima, entrando numa área, né, que vai dar lá na nuca, nesse ponto mais profundo da nuca, e que se chama o ponto, né? São pontos ligados exatamente ao vento, né? A movimentação e a paralisação do corpo da gente, 2 pontos da vesícula biliar, e muito indicados para a gente tratar de qualquer desequilíbrio que tenha o envolvimento do fígado e do vento, seja de rigidez, seja de tremor, seja de convulsões, a gente pode estar tratando com esse ponto da nuca, o VB20, chamado
portão do vento, e o VB21, chamado Jandim, o poço do vento. É o poço do vento aqui em cima e o portão do vento aqui embaixo. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente tratar o corpo e manter esse espaço, né, permeável à circulação de energia, dessa energia que vem lá da mão e vai para a cabeça, dessa energia que vem da cabeça e passa pela coluna e até lá atrás, né? E a gente tem todo um estudo e uma proposta terapêutica para esse local, de outras racionalidades, de outras técnicas, e em especial para essa área de nuca, pescoço e ombro, de um australiano que desenvolveu uma técnica chamada Matthias Alexander, e tem essa técnica chamada Alexander Technique, que cuida especificamente dessa área e que basicamente, né, e resumidamente, consiste de você criar espaço e criar passagem, permeabilidade da condução, né, da energia, do sangue, nessa parte do seu corpo que envolve os ombros, o pescoço e a nuca, né, e a cabeça, por consequente, conectando essa parte de cima da cabeça com essa parte do tórax aqui embaixo, né? E que tem uma forma interessante. Alexander é o nome dele, né? Ele chama Matthias Alexander Technique, né? Técnica de Alexander. E é interessante estudar a história dele, tudo, muito legal. Mas, enfim, trata-se mesmo de você permitir estar atento, permitir ter a experiência de que, né, que vem com a experiência dos ombros, que vem com a experiência do pescoço, da nuca, isso se forma. E um detalhe muito interessante nessa parte do corpo da gente, né, que tem os ombros, e aí afina, né, como se fosse uma haste, se abre lá em cima, e aí, desde muito, eu venho fazendo essa analogia, né, da busca do santo grau, né, e que você pode encontrar esse santo grau nessa região do seu corpo, né? Uma base, uma haste e um cálice lá em cima. Então, de como você tratar isso, né, e ter a fluidez dessa energia pelo seu corpo. E aí a gente pode entrar na cabeça, né, depois de passar essa área, cuidando, né, esse toque que a gente está dando na cabeça, e aí a gente pode enfatizar muito essa parte lateral, porque ela tem a ver com o fígado, com a vesícula biliar, com o vento, né? Então, e fazer esse movimento circular, né, acompanhando meio esse movimento da orelha e se aproximando lá do centro, né, mas fazendo vários circuitos, né, que a gente pode fazer, inclusive, no movimento de pentear cabelo, de apoiar o polegar aqui na têmpora e de passar ele lá em direção do ponto VB20, né? Então, todo esse movimento, né, desses arcos, né, dessa que vai lá para trás, que exatamente se encontra no pescoço, que se espalha para um braço, para o outro braço, mas que também parte desse movimento desce e conecta essa parte lateral da cabeça com essa parte lateral do corpo, do tronco, aonde está localizada a energia, os meridianos relacionados ao fígado, à vesícula biliar e a essa controle e esse planejamento dos movimentos do corpo da gente, da harmonia. Então, a gente vai pegando diferentes segmentos, seja no braço, como a gente já viu, seja aqui nessa região lateral da cabeça, né, indo lá para o poço do vento,
indo lá para o topo do ombro, né? E caindo, né? Pela lateral do tronco. Então, também passar a mão na lateral do tronco pode ser bem interessante. E claro que a gente vai procurar equilibrar com a parte da frente, né? Onde a gente pode trazer a coisa da respiração, do fluxo respiratório, do fluxo digestório, né? E desse armazém de energia pré-natal. E aí, logicamente, se você faz um movimento, a gente pode acertar uma tapa lá em cima, né? Espreguiçar os dedos, esticar um lado do corpo, esticar o outro lado do corpo, a gente vai estar beneficiando e também trabalhando com essa energia da parte lateral, essa energia do fígado, essa energia de controle do vento dentro da gente. Também existem milhares de outros exercícios para essa parte lateral, e um deles consiste em você pisar do lado e fazer esse movimento. Você bota o calcanhar lá do lado e estica toda essa parte lateral do seu corpo, visando exatamente que a gente tenha essa mobilidade, né? E essa extensão e também contração, extensão de um lado e contração do outro, dessa parte do corpo que se relaciona mais com o fígado e com a qualidade do fígado de estabelecer a harmonia dos fluxos dentro da gente. Seja do fluxo respiratório, do fluxo das emoções, do fluxo do movimento, né? E que é uma das coisas afetadas pelo Parkinson, né? Que a gente trouxe aqui no início. Então, mover essas partes. E no rosto, né? Para a gente ir lá para a parte de baixo, o fígado e a vesícula, né? Especialmente o fígado, se abre nos olhos. Então, o trabalho, né, em torno dos olhos pode ser muito importante também para tratar do fígado. E aí a gente vai unindo, né, a parte da frente, essa parte da sobrancelha, do olho, vai vendo que concentração, que tensão eu tenho aí na testa, né, nas sobrancelhas, no senho, né, na parte temporal, e como isso se propaga por aquelas linhas, né, que vão contornando as orelhas, e como que chega lá, e como que vai, desce no ombro, e como se propaga até as suas mãos, né? Então, qual a conexão do seu olho com o movimento do seu punho, né? De um lado e de outro? Que tem que passar naquele espaço do pescoço, da nuca, e chegar aqui na frente, e apreciar também a claridade, né? Olhar a paisagem, olhar o verde, olhar o balanço do vento nas folhas das árvores, né? Apreciar o vento lá fora, como que cai uma folha no chão, né? Como que ela passa, de onde está vindo o vento, né? Como que eu posso pegar esse vento, trazer ele dentro numa respiração e deixar a expiração seguir nesse vento, né? Como que esse vento toca a minha pele, né? Como que ele flameja uma bandeira, como que ele, né, atua no mundo, como que ele aumenta, como que ele diminui, né? Que fluxos eu tenho aí e como que eu faço analogia como andam esses fluxos dentro do meu corpo, né? Então, os olhos é importante, e aí todo exercício de olho vai ser importante também. Você piscar o olho, você poder contrair o olho junto com a inspiração e arregalar os olhos na expiração, né? Tudo isso vai mexendo com uma suave, né, e precisa e carinhoso toque, né, no globo ocular,
né, em torno do globo ocular, né, uma batidinha delicada, né, tudo que você possa fazer aí em torno dos olhos vai estar influenciando também o fígado, né, através dessa conexão do fígado com os olhos. E os movimentos oculares, né? Você está com o pescoço parado, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado. E poder fazer isso também notando tudo que passa, né? Tendo um ponto fixo que você olha do seu lado esquerdo e aí vai passando seu olhar, vendo o que passa na frente. E o outro ponto que você encontra, escolhe aí onde você está, do seu lado direito. E quando você for nesse fluxo para o outro lado, achar esse ponto novamente do outro lado e do lado de cá. Esse ponto lá em cima, esse ponto lá embaixo, né? Então, movimentar o globo ocular é bom para isso, né? E fazer um giro com o seu olhar, né? Em todas as direções, em cima, do lado, embaixo, do outro lado, do lado de cima. Voltar a fazer esse círculo. E exercícios também que você pode juntar a mão, aquecer a mão, né? Gerar um calor na mão, passar uma conchinha em cima do seu olhar e girar os olhos num sentido, no outro sentido, deixando brechas de luz passarem pelas frestas dos seus dedos, de um lado, de outro, sempre lembrando de respirar, de ver se não está contraído o seu pescoço, o seu ombro, para que possa também, além do movimento ocular, estar ocorrendo aquela conexão daquele meridiano do lado de fora que vai bater lá nos seus olhos, né? Outras coisas também que podem ser feitas com o olhar, né? Você coloca um dedo aqui na sua frente, a distância do seu braço, olha a ponta desse dedo e aí olha lá fora na parede distante de você, concentra o olhar aqui e o olhar lá longe. Se quiser, traz o olhar para a ponta do seu nariz, para o meio do dedo, para depois do dedo, né? Treinando essa convergência e o foco do olhar para longe e para perto, né? Com o intuito realmente de mexer nessa parte do corpo, do olhar, considerando e tendo essa intenção de restabelecer ou usar o potencial do fígado no controle do vento, da movimentação, dos fluxos do corpo da gente. Certo? E aí a gente toma esse banho, né, de olhar, né, deixa descer. A gente poderia, né, para completar a massagem da face, nariz, a boca, e aí como anda a tensão muscular, né? Então, a tensão muscular e consequentemente, o tremor, a rigidez e o movimento harmonioso também é domínio do fígado, é função do fígado, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, como andam os músculos da boca, né? Da mastigação, como anda o músculo da língua. Então, fazer movimentos com a língua, né? São movimentos do músculo, são movimentos de fluxo e que a sua suavidade, né? E esse fluxo harmonioso é regido pelo fígado. E que todo uso que você faça, né, da sua musculatura tem uma relação com o fígado. E muitas vezes a gente tem contrações, por exemplo, no músculo da mastigação, no músculo, né, em torno dos olhos, ou tem um olhar muito fixado, né, no músculo, né, dessa parte
do pescoço, do ombro, de ir lá, e de dar esse conjunto a todas as coisas, né? E com esse olhar, né, interior também, né, que tem descendo, passando todas essas partes que a gente já pegou, inclusive a frente, o lado e as costas, a gente desce lá para a bacia, né, e o fígado e o rim, né, que é um órgão que também tem uma relação com o fígado, né, uma relação de yin para yang, né, o rim sendo embaixo, o fígado sendo em cima, ele estabelece essa relação. E para harmonizar o fígado é preciso que o rim esteja presente, harmonizar o fígado e o coração, harmonizar o fogo, harmonizar a movimentação, o yang da gente lá em cima. É preciso que o yin lá embaixo esteja potente para poder se equilibrar com o yang e o yang não ficar solto, né? Então, a gente parte agora exatamente para um espaço entre o tórax e a bacia, entre o tórax e a bacia, que é muito semelhante a esse espaço entre a cabeça e o tórax, que é a lordose, né, lombar, são os rins que estão nessa área do corpo. Então, a gente solta, né, vê como é que está a tensão aí também, dá a volta nos quadris e chega no baixo ventre. E aqui é importante, né, em termos musculares, que a gente tenha um equilíbrio entre costas e parte da frente, musculatura da frente. Que esse movimento, né, de ir para frente e de ir para trás, de flexão, né, anterior do tronco na junção da lombar, de extensão do corpo, né, a gente possa estar regulando esse tônus muscular da frente e das costas, né, com o intuito de preservar bem os rins, a bacia, o local da água, que vai exatamente dar suporte e dar vitalidade, dar força, dar energia para que a parte de cima exerça esse comando, seja do monarca, do governante, do presidente, né, da escolha da gente, seja do general que vai traçar os planos e a estratégia. Então, essa parte de cima toda, incluindo o fígado, incluindo pulmões e coração, né, tem uma relação e precisa desse suporte da parte de baixo. E aí a gente precisa, claro, para estabelecer uma harmonia em cima, estabelecer uma harmonia embaixo também. E aí alguns pontos são importantes, né? Genericamente, a gente tocando, subindo e descendo são uma forma, né, de harmonizar, de conscientizar, de trazer, de ajustar o movimento, seja um movimento lateral, e às vezes a gente está meio lateralizado e nem nota isso, é tão pouquinho, então vai para um lado, vai para o outro, tenta ter essa precisão, né? Às vezes a gente está meio rodado também, né? A pelvis, o rim, a bacia está para um lado, o tórax, o fígado, o coração está para o outro lado, né? No exagero é esse aqui, no exagero é esse aqui, para um lado, para o outro. Então, experimenta um lado, o outro. Agora vem para a sintonia fina, né? Onde você pode estar, né, a parte de cima apontada para o mesmo local que está a parte de baixo. Eles alinhados, sem ter uma curva nem para um lado nem para o outro, nem uma rotação para um lado nem para o outro, e nesse ajuste de frente e de trás também, de uma maneira que o de baixo possa exatamente subir e servir de base para que o fígado, o coração e os pulmões trabalhem aqui em cima. E aí, toda a massagem que a gente já fez, né, uma coisa mais generalizada, é bom para isso, e a gente pode prestar atenção especial a um ponto que fica 4 dedos, medidos agora
na primeira articulação interfalangiana. Quando a gente mediu os 3, eram aqui, na articulação distal, né? Na última articulação interfalangiana. Quando a gente vai medir os 4, a gente passa para essa medida na primeira articulação. Então, 4 dedos abaixo do umbigo, a gente tem um ponto importante para a vitalidade da gente, que vai dar suporte e que vai contrabalancear e que vai, além de dar suporte, ela vai moderar também a parte de cima e que a gente pode dar um toquezinho na bacia, sentindo essa vibração nos órgãos internos. E o último toque você vai lá, dá um pouco e recolhe, né, o seu espírito, a sua luz, né, o seu sol nascente desse local da morada do espírito lá para baixo, para que essa energia vital possa também ser tonificada e tocada pela luz e pelo fogo e pela intenção, e aí ela subir para dar suporte e vitalidade para o exercício dessa parte de cima. Que seja o comando dos fluxos, que sejam as escolhas que a gente faz, que seja o ritmo que a gente dá no corpo da gente. Fundamentado nessa parte de baixo. E essa parte de baixo, assim como a de cima, que vai lá para os braços, para as mãos e para os punhos, essa parte de baixo tem uma conexão com a terra e que precisa de ser exercida e ativada, né? E aí a gente faz os exercícios da perna. Um deles pode ser girar o pé de um lado para o outro, enquanto respira, enquanto vê se os ombros estão contraídos ou não, enquanto vê se o espaço da sua cabeça, nuca, do seu santo grau está circulando energia, enquanto vê a sua face, se tem talvez um sorriso de apreciação, né? Desse fluxo de energia, né? Outro ponto importante, na parte de baixo, é você beliscar o tendão de Aquiles. Pode subir e descer um pouco, mas especialmente na altura do maléolo da saliência óssea. É um ponto ótimo para o rim. Tá certo? Então, de um lado, de outro. E, especificamente, assim, mais tratando dessa região lateral da gente, né? A gente tem alguns pontos importantes. Exatamente onde a ponta do seu dedo médio, mais uma vez a ponta do dedo médio, toca a sua coxa quando você está com a sua mão estendida, o braço naturalmente estendido, os ombros soltos. Nesse lugarzinho é um ponto especial também para tratar do quadril, da parte lateral da gente, né? A gente pode, por exemplo, percutir esse ponto com a mão fechada. Também com esse intuito de fazer essa regulação nessa parte lateral. Percutir em torno da articulação, especialmente aqui nos glúteos, né? Nessa parte também lateral do corpo da gente. E mais importante ainda, quando a gente chega lá na perna. E aí a gente tem... E é importante a gente localizar esse ponto, né? Da saliência óssea, que fica alinhado exatamente com o maléolo externo, né? Tem um osso aqui que se chama perônio ou fíbula, certo? E tem essa cabeça de osso que se articula com a tíbia do lado de cá. Então, a gente tem 2 ossos na perna, um mais lateral e um mais medial, maior, mais potente aqui do lado. Ao lado da cabeça da fíbula, e esse é um ponto importante, a gente descendo o dedo para baixo e para frente, numa diagonal, nem para baixo, nem para frente, na diagonal, a gente encontra um ponto importante para tratamento do fígado e da vesícula biliar e das contrações, tremores do corpo da gente. E aí a gente pode fazer uma massagem nesse ponto, né? Uma massagenzinha circular, pode também pegar o ponto, sentir essa dorzinha ou esse tio do ponto
e apertar ele durante o tempo, enquanto respira. Procura ver como está o seu coração, como está o seu sorriso de satisfação. E desse ponto, descendo pelo lado da perna até o maléolo, são pontos, né, é a área exatamente do fígado na perna da gente, dessa parte lateral, né, externa da perna, e que vai conduzir essa energia do fígado, certo? E da vesícula biliar. Né? E aí eu vou tirar o sapato, porque tem ponto que é super importante para fígado, para vesícula biliar, para contração, para tensões no corpo da gente, que já fica no pé. Mas continuando a descida pela lateral, então, em torno desse maléolo, é importante a gente pegar. E indo até essa parte lateral do pé, entre os metatarsos do segundo dedo e do dedo mindinho, do quarto dedo e do dedo mindinho, aonde você pode, com a ponta da unha do dedo, colocar, e são pontos importantes para regular a vesícula biliar, que é a parelha do fígado e que tem a ver com esse meridiano todo que vem pelo lado do corpo da gente e que passa no pescoço e que vem por essa parte lateral da orelha. Então, de um lado e de outro, você vai fazendo essa massagem, vai subindo, né? Arrodeia, localiza o pontinho, desce, pode ser com o polegar, pode ser com os três. O importante é que você tenha a intenção, né? Você tenha a satisfação e chega lá no pé nessa linha. Então, esses são pontos, né, desse meridiano da vesícula biliar, que vem pelo lado de fora do corpo da gente, pela lateral, pelo lado medial dessa parte de fora, médio do tronco e médio da cabeça. Outros pontos que a gente pode fazer atrás do osso da perna, né, da tíbia, né, do lado interno da perna, subindo com essa energia para a energia do fígado e para a energia dos rins também. Então, a gente pode vir do lado do beliscão, onde a gente dá o beliscão, subir a perna nessa trajetória, abrindo o caminho para essa nutrição do fígado aqui em cima. No pontinho do fígado, chama F3, o grande torrencial, né? E também nessa parte interna da perna, atrás, que geralmente é muito dolorida, né? A gente regula a pressão de acordo com essa dor. E mais atrás, a partir do beliscão no maléolo, a gente sobe e vai subindo, passa no joelho e vem pela essa parte interna, né? E sobe até o fígado. E que são trabalhados, né, quando a gente faz o movimento do tornozelo, né? Que estica, que espinha, que aperta, né? Que contrai o ponto, que estica o ponto, né? Então a gente vai e que, claro, todos esses tratamentos, né, que a gente foi fazendo aqui pode se aplicar a esses desequilíbrios que se expressam com contrações, como por exemplo cãibras, né? Ou com tremores, né? Como por exemplo Parkinson ou rigidez, né? E a gente vai abordando o fígado e que essas coisas vão complementando, né? Outros tratamentos que são necessários, né? Muitas vezes, de serem abordados também, mas que a gente tem ao alcance das nossas mãos, né? Da nossa intenção, do nosso tratamento, do nosso exercício, né? A possibilidade de estar favorecendo essa parte do corpo da gente. Ok? Então, e também agradecer ao Vitor, né, que está fazendo essa oferta aí de gravar os vídeos para a gente fazer uma edição, para ver como veicula isso para outras pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui
nessa hora, mas que nós estaremos quinta-feira novamente. Convidamos a todos e a todas para estarem aqui, para convidarem os amigos, né? E curtir essa massagem, né? Esse carinho, essa ativação de nós mesmos, e que pudemos encerrar com uma respiração, né? Profunda e lenta, né? E, em vez de você seguir o movimento com as mãos, com a respiração, a gente deixa a respiração acontecer e sinaliza com as mãos qual é o movimento da respiração. Então, algo de você acompanhar a respiração com o movimento, ao invés de você acompanhar o movimento com a respiração. E agradeço muito essa oportunidade.